Eu acho que atualmente o INCOB é um dos encontros mais importantes que existem no Brasil na área de recursos hídricos. A gente poderia comparar o INCOB, por exemplo, com o simpósio da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, que vai se realizar, inclusive, aqui nessa cidade de Foz do Iguaçu, em novembro, mas são temáticas muito distintas e que as duas, eu acho, que cobrem aquelas partes que são necessárias. Enquanto o simpósio da BRH é um simpósio científico, técnico, que reúne a elite dos profissionais e dos acadêmicos da área, eu diria que o INCOB é como se fosse um simpósio pé de fábrica, né? Enfim, aqui a gente está lidando com a base do sistema, que são os comitês, os membros dos comitês, muitos dos quais não têm formação técnica, são representantes da sociedade, das etnias diversas. Por isso é um papel fundamental o INCOB, me parece, nesse sentido de ser um instante de capacitação da sociedade que participa dos comitês, para dar maior visibilidade, inclusive, aos comitês, para corrigir alguns rumos talvez equivocados e até falta de entendimento sobre o papel do comitê. Então, eu vejo o INCOB uma situação fundamental. Esse INCOB ele teve uma linha voltada a plano de recursos hídricos, que é a minha especialidade. Eu não participo, já participei de alguns comitês, mas não participo mais porque eu acho que haveria um conflito de interesses, porque eu atualmente eu já fui professor universitário, saí da universidade e agora sou consultor na área de recursos hídricos e o que eu mais faço são planos de recursos hídricos, de bacia hidrográfica, estaduais, nacional de recursos hídricos. Então, haveria um conflito de interesse que eu não poderia ser membro de um comitê e, ao mesmo tempo, estar trabalhando o plano para esse comitê, em que o comitê me fiscalizaria, vamos dizer assim. Então, eu vejo que essa parte de planos é fundamental, que o INCOB tenha, nesse momento, né, colocado essa tônica nesse evento. Porque o plano, enfim, é um manual operativo para o comitê. É a partir do plano que o comitê vai entender os problemas da bacia e como atuar para que eles sejam resolvidos. Resgatando, então, o papel fundamental do comitê, que é proativo e não reativo. Há um equívoco de muitos comitês, e não se pode generalizar, porque no Brasil existem comitês que entendem seu papel e outros que ainda estão numa fase mais reativa, né, agindo como organizações não governamentais, pleiteando, demandando e até batendo de frente contra os governos locais. Não que isso não seja o papel do comitê abrigar essas vozes distoantes, pelo contrário, é no comitê que esses discursos devem ser processados. Mas o comitê não é só isso. O comitê ele deve agir proativamente em função do seu plano, abrigando as divergências, procurando, né, resolvê-las, dirimir os problemas, conflitos de uso de água, mas numa visão, bom, e o que é que nós vamos fazer? E o plano é o que vai dizer, bom, o plano vai determinar as ações que vão ser implementadas e, por isso, eu vejo esse INCOB com essa temática algo muito importante nesse momento. Com relação aos planos de recursos hídricos, sendo, enfim, um dos instrumentos mais importantes, talvez porque ele trata de todos os instrumentos de gerenciamento de recursos hídricos, vamos refletir um pouco sobre para que serve, como o comitê deve participar. Eu vejo que o plano de recursos hídricos, no caso o plano de recursos hídricos de bacia hidrográfica, que diz respeito mais diretamente ao comitê, ele tem um papel duplo orientador. As ações do comitê e as ações do órgão gestor de recursos hídricos. Por meio do plano, por exemplo, é que os comitês vão deliberar sobre critérios de outorga de direitos de uso de água, prioridades,
de uso, vazões insignificantes para fins de isenção de outorga, pelo plano que o comitê vai definir como cobrar pelo uso da água e que valores vão ser aplicados e a destinação desses valores. Então, o comitê, na verdade, ao aprovar o plano, ele estabelece um manual operativo, né, o que vai se fazer na bacia, em que existem diversas atribuições, algumas do comitê, algumas do órgão estadual, o gestor de recursos hídricos, que vai implementar as outorgas, que vai, eventualmente, buscar auxílio ou apoio para financiar alguma obra, estação de tratamento de esgoto, vai apoiar também os setores usuários de água, determinando, então, por exemplo, a questão de controle de qualidade de água, investimentos para aumentar a disponibilidade de água em quantidade. Tudo isso vai estar no plano. Mas uma coisa que precisa ser muito refletido, e tem sido, talvez, um dos problemas da relação do comitê com o plano, é porque tem que haver uma separação. O que é a atribuição do comitê num plano? O que o comitê, quais são as ações, enfim, que o comitê deve implementar? E é muito simples a resposta. As ações que o comitê deve implementar são aquelas que serão financiadas com recursos da cobrança pelo uso de água. Fundamentalmente é isso. Pode ser que o comitê consiga recursos externos, financiamento, mas isso já é mais raro. O comitê não tem personalidade jurídica, né? Uma agência de bacia teria e poderia obter recursos para financiamento de algum investimento, mas, geralmente, se o investimento não for a fundo perdido, ele vai ter que ser pago, vai ter que retornar o investimento com os recursos da cobrança. Então, é importante que nos planos haja essa separação, quem faz o quê? Aquilo que deriva dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água, o comitê tem o papel de aprovar e, por meio da agência, cuidar da implementação. Existem partes que dizem respeito à ação do órgão gestor, outorga, a cobrança mesmo, embora o comitê aprove, ela tem que ser homologada no Conselho Estadual e depois caberá ao órgão gestor, junto com a agência de bacia, organizar o sistema para realizar a cobrança e retornar o dinheiro ao comitê. E existem também no plano uma série de medidas mais que fazem parte das atribuições dos usuários de uso de água. Aí fica uma questão: comitê que não tem a cobrança pelo uso de água, o que acontece com ele? Esse é o problema, não acontece nada. Quer dizer, o grande problema dos comitês brasileiros que ainda não implementaram a cobrança pelo uso de água é que eles têm muito pouca atribuição. Eles acabam se tornando um local, um fórum de demandas, de reivindicação, não é? de tentar ainda dirimir algum conflito de uso de água na bacia, mais pelo entendimento, pela boa vontade dos atores que participam desse conflito, mas ele fica sem instrumentos para operacionalizar qualquer acordo. Um comitê que não tem a cobrança, sequer ele pode participar do INCOB. Os membros vão depender da boa vontade do Estado ou da Agência Nacional de Águas para obterem financiamento para participar do INCOB. Então, nesse momento que a gente vê, inclusive, alguns estados em que comitês têm resistência à cobrança pelo uso da água, eu até fico pensando que deve ser criada uma nova categoria de comitê, porque isso não é comitê. Quer dizer, dentro do que é previsto para a ação do comitê, se não há cobrança na bacia pelo uso da água, as atribuições, o que pode o comitê fazer, ficam reduzidos a muito pouca coisa e acaba desvirtuando o papel importante e atenuando muito, né, a relevância que o comitê pode ter nas ações de recuperação e melhoria das águas da bacia.